E aí pessoal, beleza? Sou o Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre a abstinência e dependência química. O tópico que a gente vai falar hoje é aprender a sofrer. Vocês que já estão comigo podem dizer: caralho, mano, de novo? De novo, vamos lá. Mas hoje nós teremos algumas óticas diferentes. Pois, impressionantemente, existem muitos signos na vida, né? E eu fico sempre muito contente, muito maravilhado, feliz, quando alguém me traz identificações ao budismo. E me alegra muito isso. Eu decidi novamente falar sobre isso, pois tá rolando um facão bem sinistro e muitas pessoas estão vivendo muitas dificuldades, o que é muito triste, né? No caso, pessoas que eu converso, pessoas novas e algumas antigas, e elas têm repetido coisas e eu tenho repetido coisas para elas. E as coisas que eu tenho repetido é: cara, tem que aprender a sofrer. Cara, tem que aprender a sofrer. Cara, tem que aprender a sofrer. E essa é uma máxima difícil, velho, de entender. Porque se analisarmos profundamente, é um pouco desconexo aprender a sofrer. Mas pra mim isso funciona. E eu pretendo transformar isso ainda de uma forma mais leve. Porém, ainda é o que rege a minha vida, aprender a sofrer. E eu tô com duas pessoas especificamente que eu conversei que mexeram comigo, né? Mas é curioso porque eu tô conseguindo fazer um grande processo. Desde o ano passado eu comecei a fazer isso. Que é viver essas coisas que eu compartilho com vocês e com as pessoas que vêm a mim na minha pequena área, né? Então eu tô conseguindo ser solícito, compassivo, presente aos meus, quando principalmente em situações delicadas, sensíveis, difíceis, né? Mas o que essas duas pessoas me trouxeram foi muito curioso. E é legal porque ela me fez lembrar de uma outra pessoa muito querida. Há tempos não falávamos. E eu mandei um salve pra ela hoje. E aí a gente desenvolveu junto um jargãozinho entre nós, que eu acabei, né, naturalmente falando, pá, não sei o que, e virou um símbolo nosso. Aí eu mandei pra ela assim: sempre acordar. Porque é uma pessoa que tem a dificuldade no aspecto do suicídio. Agora eu não lembro se tem álcool e droga na jogada. Eu acho que não. Ou já teve. Ou eram remédios. Eu acho que eram remédios. Eram remédios. E por um tempo nós conversamos bastante. E eu fiquei realmente tocado, né? Porque é diferente conversar e trabalhar. Quem trabalha comigo sabe. É uma dinâmica completamente diferente. Mas conversas muitas vezes aliviam, é um desabafo, seja chorando, gritando, rindo, compartilhando coisas boas, né? E às vezes pensamos coisas que ajudam. E com essa pessoa eu troquei bastante conversa sobre sofrimento. E eu lembrei dela porque a pessoa que veio a mim é parecido o nível de sofrimento. Porque o sofrimento é o sofrimento, não importa qual seja, né? Inclusive gozando um fruto de todas as sortes materiais, de estruturas, prestígios, status, belezas, confortos, etc. Também existe sofrimento, né? Aquele que se identifica no aspecto de sofrimento, que pode levar a uma depressão, um suicídio, doenças mentais adquiridas, que estavam adormecidas, acordaram, não importa. Mas essa pessoa, ela me trouxe questões bem sensíveis
E são as questões que chegam a mim, né? Eu digo que a linguagem universal é o sofrimento, mas maior que o sofrimento, a linguagem universal suprema é o amor. Mas o amor ele é tão múltiplo e é tão complexo, mesmo que talvez até simples, e ele pode ser vivido de várias formas, né? Às vezes uma retidão, uma firmeza, pode ser muito amoroso, inclusive. E aí, conversando com essa pessoa nos aspectos do sofrimento, porque quem vive uma realidade de depressão e suicídio, vício também, né, quando num estado já totalmente destrutivo, entre outras questões que também assaltam, né, a doença mental, ou qualquer outra realidade que te coloque num local de muito sofrimento, uma pessoa que habita um local de muito sofrimento sente coisas muito parecidas, né? E é onde nos identificamos muitas vezes. Mas, havendo sofrimento, também existe solução, alegria, felicidade, conquista. Mas até alcançar isso, até que tenhamos registros com acúmulos somatórios, na certeza de viver bem, ainda assim, oscilando, o sofrimento sempre se apresenta muito maior, muito maior. E nesses estados, a insuficiência e um propósito ou sentido em existir não é alcançado. E é horrível viver assim. E tem pessoas que vivem anos assim. Eu me identifico com isso, pois eu tenho estados assim. Mas eu já consigo viver melhor. E uma outra pessoa está passando por uma grande dificuldade, também na realidade de sofrimento. Há pouco falamos. E eu novamente trazendo, né, essas perspectivas sobre aprender a sofrer. E ela disse, mas eu já vivo sofrendo. E eu entendi o que ela disse, compreendi o que ela disse, porque eu sei o que ela está dizendo, eu sei o que ela sente. E aí entra um grande cuidado, né, para quem bravamente aguentou 7 minutos esticando chicletes. Aprender a sofrer é um aprender a sofrer quântico, em cima de sacrifício, ônus, a benefício e bônus. Então é um aprender a sofrer consciente, é diferente. Mas a pessoa especificamente que me trouxe esta ideia, curiosamente se identificou com todas as poéticas do budismo. E eu não vou falar sobre budismo, né? Mas é legal porque eu atendo pessoas de diferentes segmentos. E eu consigo usar, né, a linguagem através de uma representatividade que faça sentido à pessoa dentro das suas crenças, das suas verdades, da sua vida. Então existem várias pessoas que encontram vários caminhos, né? Como para mim, tudo que eu estudo, aprendo, vivo, eu traduzo no budismo, que para mim é muito parecido com a psicanálise, lembrando que nem budista e nem psicanalista eu sou, eu fico muito contente quando alguém encontra as suas verdades, né? Esses alguém, seja numa linha religiosa, espiritual, científica, agnóstica, qualquer coisa, né, que faça sentido. Eu falo, caralho, que legal que você se identificou. Permita-se, inclusive, viver possíveis transformações nisso tudo, mas use, enquanto isso, essa modelagem, já que você se identifica. E que bom. E essa pessoa, ela encontrou um respiro, pois há anos ela está vivendo grandes dificuldades medicamentosos, né, sem prescrição, e dialogando, até mesmo já arquitetando suicídio em uma depressão profunda.
E aí foi algo que a tocou em uma linguagem na qual ela conseguiu traduzir de uma fala ou momento ou ideia que eu trouxe nessas associações ao budismo, que a fez ver o sofrimento diferente. E é curioso, pois eu estava hoje mesmo pensando nisso. Muitas pessoas, assim como eu, já buscaram, mesmo de uma forma inconsciente, talvez, em alguns momentos até consciente, agentes causadores de dor. Pois, na dor, no sofrimento, no prejuízo, perdas, angústias, desesperos, frustrações, não naquele estado cataclísmico, catastrófico, apocalíptico, inerte, mas enquanto há funcionalidades possíveis, justaposto dentro de uma grande dicotomia, ativa uma criação, uma pulsão, uma energia vital muito doida. E é quando as pessoas conseguem agir, reagir de uma forma estratosférica, cósmica. Então, às vezes, nos tornamos viciados no sofrimento, o que também é muito perigoso, pois assim como eu, ingenuamente, mas ainda talvez pretensiosamente, disse a mim mesmo aos 14 anos: saberei o que é ficar viciado, trabalharei isso e compartilharei ao mundo. Cá estou fazendo isso. Não sei até quando, ainda não sei tanto quanto possível e como, mas uma coisa eu sei: foi com muito sofrimento, que talvez pudesse inclusive ter terminado de uma forma muito triste. Mais do que tudo isso, ainda é uma verdade na qual eu ainda vivo as dificuldades. E eu tenho certeza, cara, certeza, que eu tô muito mais perto de voltar a usar, morrer, me matar, ficar deprimido, do que qualquer outra coisa que eu tenho vivido boa. São vividas hoje de uma forma muito mais natural, devido centenas de disciplinas e práticas diárias, nas quais inclusive já não são nem vividas com tanta dificuldade, mas ainda assim tem momentos chatos. Porém, alojou-se em mim, pois eu procurei, cruzado com uma série de questões, junto inabilidades, impotências e etc., já compartilhada aí ao fenômeno da existência, que ainda é pesado. Mas dentro disso tudo, nessas minhas dramatizações, o propulsor do sofrimento faz com que eu encontre a mim mesmo. E hoje o grande trabalho que eu tento fazer é me abdicar, abstrair, abstêmio do sofrimento. Algo que talvez seja impossível, mas os registros de momentos bons fazem com que inclusive os momentos de sofrimento ácido, latente, visceral, sejam menores ou voltem mais rápidos a um momento de serenidade, contemplação, plenitude, acesso às zonas sutis. Então é curioso como o sofrimento ele habita, e o sofrimento ele está em todas as grandes manifestações da existência, quando trazidas do ser humano de forma mental, intuitiva, manifestada, invocada, não importa, nas grandes histórias. O sofrimento ele é algo presente ao poder da mente.
E por isso o budismo, entre todas as outras infinitas linhas de concepções, sejam religiosas, espiritualistas, universalistas, agnósticas, científicas, medicinais, industriais, tecnológicas, digitais, virtuais, artificiais, não somente promovendo melhorias, facilidades, mas também sanando a dor e o sofrimento. Então faz parte da existência. E tudo isso é apaixonante. O que também é, talvez até, doentio a um próprio ego, orgulho, vaidade, pois acaba trazendo um vício a si. E aí entra o budismo, sendo o último estágio, o desapego da vaidade. O bagulho é muito louco, né, mano? Mas é isso, fica aí só essa reflexão. E ficamos por aqui. Então, se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar pergunta, sugestão, fica à vontade. Valeu!